Aqui atrás de mim tem três máquinas inverter Eugene. E existe em cada uma delas uma faixa de operação, tanto no modo de refrigeração quanto no modo de aquecimento. Aqui na região sul a gente utiliza o modo de aquecimento muito mais do que qualquer outra região do país. As outras regiões que utilizam o modo de aquecimento aqui são as regiões da Argentina, do Uruguai, não sei se o Paraguai, mas eu sei que a Argentina usa bastante. E os argentinos gostam muito de ar-condicionado, porque quando eles chegam aqui na região sul do país, o que eles querem é ar-condicionado, e se você dá uma volta de carro com eles, o carro deles vai estar absurdamente gelado, né? A faixa de operação que eu vou te falar hoje, coisas básicas, ela é muito importante para o rendimento do equipamento. Faixa de operação, por exemplo, vamos pegar uma aqui rapidinho, Delta, o Delta T, o Delta de temperatura da unidade interna. Aqueles modelos Eco Inverter 2, Eco Inverter 1, né, todos os outros modelos que a Eugene tem, existe uma faixa mínima e máxima para que a gente possa ter um rendimento parcial do equipamento. Mínimo de 10 graus e máximo de 15 é a Eugene que recomenda. Tem alguns outros fabricantes que falam de 8 a 12, mas enfim, principalmente no R32, aquela máquina do meio ali. Aquela máquina do meio é Eco Inverter 2. Aquela máquina ela tem um rendimento muito bom, uma absorção de calor muito rápida, com uma menor quantidade de fluido refrigerante. Uma outra faixa de operação que é muito legal é a gente saber quantos gramas colocar numa máquina com um adicional, como um adicional de fluido. Exemplo, a primeira máquina lá, que é a Eco Inverter 1, ela vem com fluido para 7,5 metros de linha. A segunda vem com fluido para 5 metros. Mas quando eu sei essa informação que está no manual, eu sei quanto a casa tem de infra, e eu vou no manual, eu pego a informação que ela trabalha em torno de 15 gramas por metro adicional, eu sei quanto eu vou adicionar. A maioria das máquinas que elas apresentam baixo rendimento, hoje, máquinas inverter, elas são por deficiência de fluido refrigerante e por, muitas vezes, enclausuramento, tanto na unidade interna quanto na unidade externa. Essa é a terceira faixa que eu vou falar agora. Nós precisamos sempre tomar muito cuidado para a gente não enclausurar, para a gente não colocar a unidade interna evaporadora muito colada no teto. Por quê? A gente sabe que ar quente sobe, ar frio desce, é cedo da manhã, mas eu queria um dia até mostrar como os urubus voam, né? Eles quase não batem asa. Por que eles sobem tanto e eles não batem asa? Porque eles estão numa massa de ar quente ascendente, chamada térmica, eles estão nessa térmica subindo. E quando eles querem descer, como é que eles fazem? Eles pegam outra massa de ar, só que dessa fria. Então dentro da nossa casa, todo o ar quente, toda a nossa sala, nosso quarto, todo o ar quente ele vai estar sempre na parte de cima. Então quando a turbina da unidade interna está ali puxando, né, succionando esse calor, ela precisa ter uma vazão para deslocar essa massa de ar, para retornar esse ar para dentro da serpentina, da máquina. Em contato com a serpentina, esse ar vai baixar a temperatura e vai insuflar, vai voltar de volta para o ambiente gelado. Quando o instalador ele instala a máquina muito no alto, ou muitas das vezes até a consultora fez uma infra errada, a máquina começa a perder rendimento. Aí vira aquela zoeira, porque aí o dono da casa, ele já não confia mais no instalador, ele chama outro, e o outro vai lá e coloca mais gás, daí ele já sai do padrão, sabe? Aí ele coloca mais fluido, ele vai colocando mais fluido, ele vai inundando a máquina e ela vai começando a perder rendimento. Então a faixa de operação, né, eu falei do Delta T, falei da profundidade da unidade interna, né, da altura,
E a condensadora, muitas das vezes, numa casa, a pessoa não quer que ela apareça. Só que o dono da casa também ele não sabe que a condensadora ela precisa dissipar o calor, ela precisa ter ventilação, ela precisa estar num local de preferência com pouca insolação, sabe? Eu sei que as condensadoras são sempre no sol, mas quando a gente coloca lá na sombra, ela não aquece tanto. Então existe uma faixa de operação também na condensadora, que está no manual da Eugene. Diz assim, ó, que a temperatura do ar ele não pode ser 2 graus acima do que a temperatura de entrada na condensadora. E a temperatura de dissipação de calor não pode ser 25 graus a mais do que a temperatura de ar de entrada da condensadora. Existe uma faixa. Então a pessoa pega muitas das vezes uma condensadora e coloca onde? Lá na caixa da caixa d'água. Não tem ventilação, não tem circulação de ar, não tem absolutamente nada. Ela fica enclausurada. Então a gente também tem mais uma outra faixa de operação. Agora, você quer saber realmente se a máquina está consumindo muito ou não? Você pode também colocar um alicate amperímetro. Porque na etiqueta ao lado da máquina existe uma corrente máxima de trabalho do equipamento. Naquele equipamento do meio ali, o Eco Inverter 2, se eu não me engano, está na casa de 6 amperes. Mas se você olhar naquela etiqueta do lado, a etiqueta do lado da condensadora, ela diz muita coisa. Eu vou pegar ali para a gente ver. Essa etiqueta aqui, ela está um pouco apagada, um pouco surrada, tá? Mas a gente consegue ter aqui algumas informações que têm referência com relação à faixa de operação da máquina. Massa de refrigerante, está apagada, mas eu coloquei a 400 gramas. Qual é o tipo do refrigerante? Tem a pressão máxima de descarga e da sucção. Aqui diz o peso, tem um código QR inclusive, que se você escanear com o celular, a gente consegue entrar no site. Disjuntor de 10 amperes, dispositivo de expansão capilar, tensão de 220 volts e que nem eu havia falado para você, quando você conecta o alicate amperímetro, esses 3 cabos de baixo, eles são alimentação. Os de cima, linha, neutro, sinal e terra, ó, os de cima são comunicação, olha lá dentro. Então, você sempre conectando no linha, aqui de baixo, um alicate amperímetro, a corrente máxima aqui, ó, corrente 6.7, que não é uma corrente normal de funcionamento. O equipamento desse aqui, ele funciona ali com 2.8, 3.3 ampere, normal, máximo isso, tá? Quando ele dá aquela acelerada, o pessoal fala que sobe a rampa do compressor, ele pode chegar nessa faixa de 6.7, máximo, né? Máximo. Então quando o instalador ele excede, ou o dono da máquina, o dono da casa, ele não respeita a faixa de operação do equipamento, muito provavelmente um equipamento pequeno, como esse aqui, um equipamento básico, como esse aqui, um equipamento inverter, ele vai ou consumir mais energia, porque ele vai tentar entregar um resultado, ou ele vai ter deficiência no rendimento, né? Essas faixas de operação, elas estão todas no manual de instalação. Não é no manual de operação, é no manual de instalação. Por isso que está no manual e por isso que a gente precisa respeitar. Porque quando o dono de uma casa contrata um instalador, ele quer que esse equipamento apresente o maior rendimento possível, né? Tudo está muito relacionado a distanciamento, quantidade de fluido refrigerante, adicional de fluido refrigerante, ventilação, troca de calor. Então é muito importante sempre seguir o manual e as orientações que lá estão. Se você tiver alguma dúvida com relação à faixa de operação desse equipamento,
que não esteja aqui na minha mão nesse momento, nesse vídeo, você escreve aqui embaixo, que eu vou tentar te ajudar. E coloca também alguma outra sugestão, para mim poder trazer mais algum outro conteúdo a respeito desse equipamento que foi lançado esse ano, que é o Eco Inverter 2 da Eugene. Bom, obrigado pessoal, um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo.